Prazer, que alegria podermos iniciar mais um programa Reflexão, aqui na TV Grande Dourados, o seu programa de todos os dias. E hoje temos conosco aqui o Dr. Idiran Catelan, ele que é advogado, também professor de Direito na Unigran, conhecido já de algum tempo, e vai responder algumas perguntas acerca do trabalho, o direito do trabalho. Nós do programa Reflexão nos sentimos bem à vontade, com alegria por tratarmos esse tema. O programa Reflexão, ele é da Igreja Batista Memorial Charles Compton, que fica aqui na rua Rael Bonfacker, 3308. Temos os nossos cultos aos sábados à noite, cultos da juventude, às 19h30. Aos domingos pela manhã, às 9h30, a Escola Bíblica Dominical. E no domingo à tarde, domingo à noite, às 18h30, o culto de celebração, o culto da família. Você é o nosso convidado especial, a sua família, e será um grande prazer recebê-lo em nossa comunidade. Nós vamos conhecer os apoiadores do programa Reflexão, as empresas que ajudam e patrocinam esse programa. E voltamos em seguida aqui com a entrevista com o Dr. Idiran Catelan. Idiran, em primeiro lugar, um prazer tê-lo conosco aqui no nosso programa. Nós já fizemos alguns trabalhos em parceria da Faculdade Teológica Batista Ana Wallerman, né? Juntamente com uma instituição conceituadíssima que você presidiu, né? Trabalho ali da responsabilidade social. E hoje no nosso programa é muito bom tê-lo conosco para falar sobre a legislação sobre o trabalho. Muito obrigado pelo convite, é um prazer realmente muito grande, é uma oportunidade também importante, né, para falarmos aí sobre os direitos do trabalhador e do empregador aqui no Brasil. Então, é importante a gente destacar isso, que existe o direito do trabalhador, que é muito mencionado. A gente ouve muitas menções a respeito do direito do trabalhador, isso é importante destacar, mas também do outro lado a gente tem que olhar o empregador, né? O papel do empregador, do empreendedor, aquele que busca oferecer oportunidade de trabalho. Então o olhar tem que ser integral, né? O olhar tem que ser amplo pelo seguinte, é uma simbiose, né? Sem o empreendedor não haveria a oportunidade de trabalho e automaticamente não teria o trabalhador a sua oportunidade de ganho e sustento da sua vida. E em contrapartida, se não houvesse o empregado, o trabalhador, né, aquele que presta o seu serviço, mediante a remuneração, também viabilizaria qualquer tipo de empreendimento. Idiran é formado em Direito pela então Socigran, né, curso de Direito aqui da nossa cidade. Atualmente é professor e nós gostaríamos que você falasse um pouquinho acerca da legislação. Como é que nós podemos, assim, em rápidas palavras, tecer um comentário sobre o início da preocupação dos governos, governo federal, com essa legislação para amparar e mediar esse conflito entre trabalhador e empregador? O direito do trabalho ele tem ele vem, né, uma evolução constante e nos últimos anos acelerada até. Mas a visão tem que continua sendo ampla. No Brasil, especificamente, na década de 30, né, que firmou-se mesmo a legislação e em 43 houve, né, a promulgação da CLT, como nós conhecemos. De lá para cá, inúmeras alterações e
já na Constituição, nas 69, 67, 69, foi firmado, estabelecidas as cláusulas pétreas com os direitos dos trabalhadores, né? E na Constituição ratificada e ampliada pela Constituição de 1988. De lá para cá também as legislações complementares foram consolidando os direitos e deveres dos trabalhadores aqui no Brasil. Nós tivemos agora, nessa semana, o dia 1º de maio, o Dia do Trabalhador, Dia do Trabalho. Como é que foi, como que a história nos mostra o surgimento dessa data, a celebração dessa data? Existia um embate, né, muito grande e uma disputa entre o poder econômico do empregador com os direitos que deveriam ser assegurados para os trabalhadores. Então, em 1º de maio de 43, foi estabelecida aí a CLT, a consolidação, embora a vigência dela só passou a ser a partir de novembro de 43. Então, passaram-se alguns meses até que ela entrasse em vigor definitivamente, né? Mas foi nesta data, 1º de maio, que se consolidou a CLT, né, que é a consolidação dos direitos trabalhistas, que antes havia uma legislação esparsa, então era difícil de aplicar a legislação. E criou-se a consolidação, unindo toda essa legislação, definindo vários direitos, estabelecendo num só código. Giran, nós temos aí algumas datas significativas, como o Dia Internacional da Mulher. Isso. E essa data, ela é não de celebração nem de comemoração, mas era uma data até de reivindicação, onde um grupo de mulheres lá nos Estados Unidos, trabalhando numa fábrica, em condições quase que sub-humanas de trabalho, elas lutaram pelos direitos, tocaram fogo na fábrica, tem até a história, e dali surgiu, em virtude daquilo, o Dia Internacional da Mulher. Exato. No Brasil nós temos vários movimentos grevistas. Isso. E antes dessa data também, nós podemos dizer que nos Estados Unidos, na Europa, também houveram ali vários movimentos de grevistas, né? Então, essa questão no mundo, se nós olharmos agora para a questão do contexto global, como é que nós podemos equiparar as lutas trabalhistas no Brasil com as lutas em outros países? Primeiro é importante destacar que o Brasil é um país muito peculiar em relação aos direitos trabalhistas, não só os direitos trabalhistas, mas politicamente, economicamente, culturalmente, especialmente, é um país peculiar. Então, em relação aos direitos, lógico, todo o reflexo que existe na economia mundial, todo o reflexo do desenvolvimento de empreendedorismo no mundo, e aí em todos os segmentos a gente pode dizer, acabam refletindo no Brasil, e não só na economia, como no comportamento também das pessoas. Mas, em relação ao direito em si, o direito trabalhista em si, nós vemos que na Europa eles brigam, fazem greve, por uma redução, por exemplo, né, só para citar um exemplo, de jornada de trabalho, que já é menor que a do Brasil, né? A jornada do trabalhador brasileiro, ela é moderada, mas é tida ainda como uma jornada extensa em relação a alguns países do mundo. Da mesma forma, a remuneração, né? E a forma de tratamento dos empregados, inclusive na rescisão contratual, existem divergências, né? Diferenças de tratamento desses trabalhadores, né? O Brasil ainda tem uma remuneração que, embora seja segura, nós sabemos que ela não é compatível, né? E isso tem uma série de desdobramentos e reflexos, tanto para o empregador quanto para o empregado. E nessa área eu acho que o Brasil ainda tem que evoluir bastante. Interessante essa sua fala, porque ontem à noite a presidente Dilma, ela foi para a rede de televisão e rádio também anunciar vários avanços do governo do PT nesses 10 anos, 8 anos do Lula e 2 anos da presidente Dilma. E ela falou justamente com muita ênfase a questão dos avanços, dos ganhos que esse governo tem oferecido. E também destacou a questão do aumento do emprego, a empregabilidade, né? Então, tudo que, não sei se você acompanhou ali, mas tudo que ela disse reflete-se no nosso estado, Mato Grosso do Sul. Há um reflexo também em Dourados. Como é que está Dourados dentro desse contexto do trabalho, da diminuição do desemprego, da melhoria, que ela disse também, do ganho salarial?
É possível a gente traçar um paralelo da nossa cidade com o Estado, com o país? Olha, primeiramente, assim, o Brasil ainda é um país de uma certa contradição dentro do sistema trabalhista, né? Porque, ao mesmo tempo que o governo tenta estimular a qualificação de mão de obra, o Brasil ainda depende muito dessa qualificação, né? E isso reflete no nosso estado, na nossa cidade também. Nós vemos Dourados como uma cidade pujante, uma cidade com um crescimento violento, assim, muito forte, crescimento econômico, crescimento habitacional, empresas que se instalam aqui, indústrias, e estão firmando, consolidando mesmo a cidade como uma grande cidade do interior do estado. E também da região centro-oeste. O Dourados sempre teve o destaque dentro da região centro-oeste como uma das maiores e melhores cidades para se trabalhar e para se viver também. E isso nós temos sentido esse reflexo na área habitacional, valorização de imóveis. E, por consequência, o exemplo mais clássico que nós temos aqui, não só na indústria sucroalcooleira, como na construção civil, né? Onde se busca mão de obra, mesmo sem qualificação, nos estados próximos e até no país vizinho Paraguai, estão vindo trabalhadores para dar conta da demanda que existe na construção civil em Dourados, e isso tem gerado reflexos, lógico, positivos e negativos perante a própria legislação trabalhista. Muito bem. Nosso programa ele tem uma duração aí de 30 minutos, nós estamos chegando ao final desse primeiro bloco, mas eu gostaria, antes de chegarmos para o segundo bloco, que você destacasse para a gente aqui quais são as principais lutas ou as principais reivindicações de trabalhadores que chegam hoje nos escritórios de advocacia. Bom, as lutas são diversas, né? Geralmente, quando se busca o escritório de advocacia, é justamente porque os direitos mínimos às vezes são vilipendiados ou não são cumpridas as obrigações pelo empregador. E vemos também em alguns casos que o empregado não cumpre a sua obrigação ou interpreta de forma equivocada a extensão dos seus direitos. E esse é um problema que o advogado também incumbe conscientizar não só o empregador dos seus direitos e obrigações, como o empregado também seus direitos e obrigações. Mas a busca, a gama de direitos assim que são buscados são diversos, desde férias e as verbas básicas, né, 13º, fundo de garantia, não é depositado corretamente, até a questão hoje que está em grande discussão, né, inclusive dentro do judiciário, a extensão disso, que são os danos morais decorrentes, principalmente de assédio moral. Muito bem, nós estamos aqui no programa Reflexão. A nossa entrevista de hoje é com o Dr. Idirã, e estamos trabalhando aqui o tema do trabalho, do empregador, do empregado, as lutas, as reivindicações, e nós gostaríamos que você permanecesse aí. É um rápido intervalo e já voltamos. De volta ao programa Reflexão, e aqui conosco o Dr. Idirã. Dr. Idirã, olhando para o lado do empregador, o empregador também tem os seus direitos, tem os seus avanços também na legislação, e quais são os principais direitos ou avanços na legislação que nós podemos dizer que o empregador tem conquistado ao longo desse último período? Nos últimos anos, o poder diretivo do empregador, ele tomou até mais consciência desse poder diretivo, na verdade, né? A extensão e até onde ele poderia exigir do empregado o cumprimento das suas obrigações, pois ambos têm deveres e direitos, né? Muitas vezes fica aquela imagem de que o empregador só tem obrigações e o empregado só tem direitos, e isso não é verdade. E isso fica bem claro quando eles não conseguem resolver entre si algumas questões do âmbito trabalhista e acabam resolvendo isso ou levando isso para o judiciário. Mas em relação ao empregador, ele tem os seus direitos, né, que é exigir o cumprimento do contrato, uma vez que é um contrato bilateral, recíproco entre as partes, e exigir esse cumprimento, né? Tanto na questão de cumprimento de jornada, a eficiência, o cuidado na execução dos serviços, né? Então, o empregado tem que obedecer
normas que não é o empregador que estabelece, mas a própria legislação. E em contrapartida ele tem que remunerar dentro do que é pactuado entre as partes, né, ou estabelecido em convenções coletivas de categorias, tanto entre empregadores e empregados, quanto na própria legislação estabelecida pelo governo, e ele tem que cumprir essas obrigações, que é a contrapartida remuneratória. Agora, e exigir do empregado, né, o cumprimento dessas obrigações que ele, quando assina o contrato, ele está assumindo esse compromisso também. De ambos os lados, empregador e empregado, há uma tensão, sempre existiu, existe e vai continuar existindo. O que é que se espera alcançar? O que é que do lado do empregador ele ainda precisa, ele busca, ele de certa forma defende como um direito dele, ele espera alcançar isso em algum pouco tempo, e que os empregados da mesma forma também têm as suas metas, têm os seus objetivos e resumidamente eles esperam alcançar. Pois é, em relação a essa tensão, né, que é o que eu disse antes, fica aquela imagem, né, de um tem só direitos, o outro só deveres, mas não é verdade. E essa tensão ela existe. Mas hoje as empresas, tanto pequenas, médias e grandes empresas, e até o empregador individual, ele busca manter uma relação amistosa, amigável com o empregado, até porque o ambiente de trabalho tem que ter uma qualidade, né? O ambiente de trabalho tem que ter uma estabilidade, tem que ter uma boa convivência, tem que ter urbanidade entre ambos. E isso se reflete na produção, no desenvolvimento do empreendimento, né? Uma vez que existe essa troca, né, de serviços e valores. Então o empregador hoje, ele é o responsável, vamos dizer assim, para cuidar do meio ambiente do trabalho, né? Quando falamos em trabalho, falamos em meio ambiente do trabalho, e esse ambiente tem que ser saudável, esse ambiente tem que ser respeitoso, esse ambiente tem que ser tratado com responsabilidade e facilita aí a convivência entre ambos, e estimula inclusive o empregado a produzir mais, né? Uma das questões que hoje as empresas buscam bastante é livrar o empregado do estresse do trabalho. O trabalho gera estresse, aquele compromisso, cumprimento de horário, cumprimento de metas, isso gera um estresse no empregado, também no empregador, mas ele, como o dono do empreendimento, ele tem a obrigação de manter esse ambiente o mais tranquilo possível, inclusive estimulando o empregado, seja através de estabelecimento de metas e gratificações por isso, seja quanto ao controle ou redução de jornada, respeitando principalmente a legislação quanto a isso, e seja fornecendo condições que o Brasil ainda aplica pouco, mas deve ser bem mais estimulado pelo governo e pelos empreendedores em relação à formação pessoal, profissional do trabalhador. Isso vai refletir automaticamente na sua qualidade de vida e, via de consequência, qualidade do seu trabalho. Segundo algumas pesquisas que nós acompanhamos, o mercado de trabalho composto por homens e mulheres e apresenta uma certa divergência salarial. Quando homens e mulheres ocupando uma mesma função, a mulher recebe uma remuneração menor. Nessa discussão toda, como é que nós podemos dizer que encontra-se o mercado da nossa região ou da nossa cidade aqui, comparando homens e mulheres? É interessante isso porque gradativamente está reduzindo essa diferença entre a remuneração do homem e a remuneração da mulher. Esse é um fator importante. O que vemos hoje em relação aos trabalhadores com nível superior, as mulheres estão tendo uma remuneração, se não igual, até superior à dos homens nesse segmento, quando trata do nível superior, até porque a mulher comportamentalmente ela se dedica muito a isso, né? Tudo que ela faz muito bem focado, né? Lógico que existem exceções nisso, mas em regra as mulheres têm essa dedicação e cuidado, e sofrem também mais por conta disso, porque culturalmente a mulher toma conta da casa, né, da família e também do trabalho. Então, mas existe ainda na nossa região, a diferença ainda varia em média em 15%, o homem ganhando mais, o salário superior da mulher em média 15%. Doutor Ediran, se nós pudéssemos aqui destacar 1 ou 2 pontos que o senhor, acompanhando a legislação e acompanhando e sendo professor também da área do trabalho, 1 ou 2 pontos que o senhor acredita que precisam de avanços e que precisa ser estabelecido na lei e que vem a ajudar, a contribuir
na vida do trabalhador, quais seriam esses 2 pontos assim básicos que precisam de avanços? 2 pontos assim que existe ainda uma grande divergência, seria o primeiro, a questão da demissão sem justa causa. Essa questão da demissão sem justa causa, o Brasil foi signatário da Convenção 158, salvo engano, da OIT, na Organização Internacional do Trabalho, e depois acabou não sendo aplicada no Brasil essa convenção, onde impedia a demissão sem justa causa. Então, no Brasil, desde antes da Constituição de 88, era facultativo ou optativo o fundo de garantia, e antes disso o empregado não podia ser demitido sem justa causa. Então, historicamente, o Brasil evolui e, ao mesmo tempo, parece que dá um passo atrás nesse tipo de relação. Esse é um questionamento. O empregado que é admitido e ele não tem segurança, porque passado o período, vamos dizer assim, probatório, né, no contrato de experiência, e tornando o contrato por prazo indeterminado, ele pode ser demitido a qualquer momento, bastando, sem justa causa, sem uma justificativa prévia. Lógico que sempre existe uma justificativa, que talvez não seja tão importante assim, né, que justifique a sua demissão, mas ele recebe uma indenização. Então, criou-se mecanismos para indenizar o empregado. Nós vemos, por exemplo, nos Estados Unidos, que o trabalhador demitido sem justa causa, ele é subsidiado, ou a sua formação e a sua recolocação no mercado pela própria empresa, sob pena dela sofrer uma condenação para indenizá-lo por aquele prejuízo que ele sofreu. Então, isso tudo depende ainda de legislação. O trabalhador tem segurança, entre aspas, né, quando ele recebe a sua multa, essa multa fundiária, o intuito dela era evitar essa demissão sem justa causa, né, tanto que ela não existe quando a demissão é por justa causa. Então, esse é um dos pontos. Um outro ponto que vem sendo discutido, o governo se preocupa com isso, é a questão da redução da jornada de trabalho. O Brasil tinha uma jornada até 88 de 48 horas semanais, reduziu para 44 horas semanais ou 220 mensais, com um limite de 8 horas diárias nos dias úteis, né? E ainda se busca essa redução para 40 horas. Isso está em discussão no Congresso, para reduzir a jornada do trabalhador brasileiro para 40 horas. Mas qual que é o objetivo de reduzir? O trabalhador brasileiro, ele tem até uma certa satisfação em trabalhar essas 8 horas diárias durante 5 dias e mais 4 no sábado, que em regra seria isso, mas não existe essa limitação de dias, na verdade. Estimular o ganho, uma vez que o salário é inalterado, não haverá redução, né, de ganho, está assegurado o seu salário, reduz-se horas, ele vai ter mais tempo à disposição para a família, para a sua formação, para o seu descanso emocional, psicológico. Então, são os 2 pontos que eu vejo assim, que são bem interessantes e bem importantes, que ainda existe grande discussão no Brasil e que precisa evoluir nesse sentido. Doutor Idira, o nosso tempo está acabando, mas existe uma questão que nós não podemos deixar de perguntar aqui, em relação às conquistas que as empregadas domésticas conseguiram agora na legislação